Oh, isso é tudo muito bonito, mas... E pronto, Cavaco Silva não foi à Câmara Municipal, que fica a 5 minutos da sua casa, e esteve o dia 5 de outubro inteiro enfiado no palácio, rodeado de bibliografia, a ouvir conselheiros, a consultar jurisprudência, para acabar por vir hoje dizer: organizem-se lá, faz favor. Foi só isto, meditar bastante para isto. Para ser honesto, por acaso, até houve uma ideia que o Presidente Cavaco Silva defendeu hoje e que apanhou toda a gente de surpresa. Foi o apelo ao consenso. É uma ideia completamente nova que o Presidente criou de propósito para a situação política atual. Compete ao Presidente da República apontar caminhos do futuro. Linhas orientadoras que suscitem um amplo consenso. Consenso social e o consenso promotor do consenso. Um consenso que assegure contar consensos. Um amplo consenso, um consenso alargado, o consenso nacional, um amplo consenso político. Se calhar não. Se calhar é a única ideia política que Cavaco tem. Olá, Cavaco, o que é que o país precisa nesta altura? Consenso. Cavaco, quem é o melhor futebolista da atualidade para ti? Cristiano Consenso. Cavaco, que horas são? Ora, consenso para as 3. Sempre isto. Sempre. O consenso é o equivalente político a soprar quando alguma coisa corre mal. Olha, a torrada caiu ao chão. A criança esfolou o joelho. A Amazónia está a arder. É o Cavaco, é isto. Isto é o Cavaco. Por exemplo, vocês os dois aí. Vocês os dois, digam uma coisa. Pese embora as dificuldades que o nosso departamento de guarda-roupa teve, vocês são claramente um israelita e um palestiniano, não é assim? Exato. E vocês odeiam-se, não é? Mesmo desejam muito matar-se, não é? Então agora escutem. Se eu vos pedir para vocês tentarem chegar a um consenso. There's only you in my life. The only thing that's right. Muito bonito. É que resulta mesmo, não há dúvida nenhuma. Isto do consenso resulta. Se os presidentes tivessem cognomes, como os reis, Cavaco Silva seria Cavaco I, o consensaborão. Mas a explicação para a solução ser sempre a mesma também tem a ver com o facto do problema ser sempre o mesmo. Vamos ver alguns diagnósticos que Cavaco Silva foi fazendo do país ao longo dos anos. Vivemos um período muito difícil. Dificuldades muito difíceis. Para fazer face às dificuldades. Tempos difíceis. Dificuldades. Sérias dificuldades. Como é que consegue coordenar este país? É uma coisa muito difícil. Ouvir Cavaco Silva é uma oportunidade para os portugueses mais distraídos perceberem melhor o seu país. Parece que atravessamos dificuldades. Ao que parece, segundo ele, se não fosse Cavaco Silva, os portugueses que têm, enfim, dos salários mais baixos da Europa, das taxas de desemprego mais altas, não saberiam se vivem em tempos muito fáceis ou apenas moderadamente fáceis. Tem de ser o Presidente da República a explicar-lhes que, afinal, vivem com dificuldades. A argúcia deste menino é incrível. Seja o que for que esteja a acontecer, Cavaco Silva só tem um diagnóstico e uma solução. Qual é o diagnóstico? As coisas estão difíceis. Qual é a solução? Chegar a um consenso. Então o que é que se passa? Está complicado. O que é que se faz? Sejam amigos. É isto. É o resumo de 10 anos de Cavaco Silva na presidência. O nosso convidado de hoje ganhou as eleições, mas vai sair do governo. Se eu soubesse que o Passos Coelho fazia o mesmo, até eu tinha votado na PAF. Senhoras e senhores, o ministro Poiares Maduro. Começou bem. Você. Sr. Ministro, muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado pelo convite. Esta sua decisão de abandonar a política é irrevogável ou é só irrevogável? Não, é só mesmo uma decisão. E por isso é mais provável que eu a mantenha. Mas eu acho que não gosto de dar adjetivos às decisões. E, portanto, acho que qualquer pessoa é inteligente estar sempre disponível para mudar a sua decisão, se o contexto mudar. O que é importante
é sermos fiéis às razões que justificam uma determinada decisão que nós tomamos. Se essas razões e se o contexto que explica uma decisão muda, acho que o que é inteligente é mudar a decisão. Agora, eu não estou a anunciar aqui que vou mudar a minha decisão de sair da política, não, vou mantê-la, porque eu sempre entendi que o normal era vir para o governo, exercer funções públicas e depois voltar à minha carreira profissional. É sempre isso. É essa normalidade no exercício da política que eu acho que nós devemos promover. Esta campanha, quer dizer, as eleições correram bem à coligação, ao fim de 4 anos a impor sacrifícios, a coligação conseguiu ser eleita com uma maioria relativa. Acha que se nos tivessem fechado a todos numa cave, ainda iam à maioria absoluta? Pelos vistos, o povo português gostou dos cortes e dos impostos. Eu acho que se calhar talvez bastasse fechar o Ricardo numa cave e talvez nós tivéssemos ido à maioria absoluta. Eu acho que provavelmente o Ricardo, como a maior parte dos comentadores e dos analistas, está com alguma dificuldade porque continua em compreender o que se passou, porque continua à procura de explicações excepcionais para algo que me parece que é fundamentalmente isto. Os portugueses perceberam que tinham de ser feitos sacrifícios. A dúvida era se esses sacrifícios faziam ou não sentido. E eu acho que a recuperação económica deu crescentemente aos portugueses essa noção de que a austeridade não era um fim em si mesmo, era um meio. Infelizmente, uma necessidade tivemos de passar, mas que fez sentido porque o país iniciou um processo de recuperação que não podia deitar a perder. E eu acho que é isso que explica simplesmente o resultado das eleições. Eu registro que me esteja a colocar na posição do antagonista e que me queira fechar numa cave, mas eu vou redimir-me dando-lhe uma sugestão. Em princípio, o Governo vai precisar de impor novos impostos e é difícil inventar um novo. Eu queria sugerir-lhe o imposto extraordinário sobre a retenção da taxa de tributação contributiva da sobretaxa progressiva de valor acrescentado. O que é que o senhor acha dele? Não acha que os portugueses já estavam a pedir um imposto dele? Está a ver porque é que eu coloco o Ricardo do outro lado. O Ricardo claramente tem uma mente esquerdista que pensa em todos, deve passar a noite a pensar em impostos como esse. Mas se calhar, para sermos ainda mais esquerdistas, e fiéis à esquerda e à preocupação de distribuição, devíamos aplicar um imposto aos humoristas, que se divertem mais que as outras pessoas e, portanto, para compensar e redistribuir felicidade às outras pessoas, pagavam um bocadinho mais que o resto dos portugueses. Eu sabia que me ia meter numa alhada, convidando o Sr. Ministro. Vamos lá ver. Neste momento, a coligação vai ter de governar sem maioria absoluta, o que significa que vai ter de, enfim, vai ter de negociar com a oposição e isso vai envolver cedências. Por exemplo, naquele programa Vem, se calhar em vez de mandarem vir apenas 20 imigrantes, vão ter, se há maluca, sei lá, uns 25, digo eu. E eu acho que vão ser necessários compromissos. Eu acho que o país necessita realmente de ter uma cultura política mais aberta aos compromissos. Mas parte da capacidade de conseguir fazer compromissos é ter um debate menos demagógico e mais assente na realidade. O programa Vem não é só para 20 pessoas, são mais do que essas que irão ser beneficiadas. E realmente é a primeira vez que se faz uma tentativa de fazer um concurso, que é um projeto piloto, de um concurso de ideias para apoiar empreendedores portugueses que foram lá para fora, que emigraram, a poderem vir desenvolver projetos a Portugal. E, por exemplo, no domínio dos fundos europeus, também nunca tinha sido feito. Nós, pela primeira vez, conseguimos eliminar os obstáculos à capacidade dos portugueses que estão emigrados lá fora concorrerem a fundos europeus cá, para criar um incentivo para que regressem a Portugal. Às vezes, em Portugal, quem faz alguma coisa, ainda que pouco, é mais criticado que quem não faz nada. E eu acho que esse é um bom exemplo de uma medida que foi injustamente criticada. Ainda assim, tirando o Sr. Ministro, que era professor em Itália antes de vir para Ministro, que outros imigrantes é que o Governo ajudou? Olha, eu, como sabe, vou emigrar de novo, porque vou regressar para a Itália. Por causa destes bandidos do Governo, Sr. Ministro? Não. Talvez por causa dos humoristas portugueses. Olha, estamos agora... Não, é o mesmo tipo de argumento. Nós podemos fazer qualquer tipo de correlação. Portanto, como há humoristas em Portugal e há portugueses que emigram, eu também posso fazer essa correlação. Não, falando seriamente, porque eu acho que essa questão realmente necessita de um debate um bocadinho mais sério e informado, até para não estigmatizarmos a ideia dos imigrantes. Permita-me só que diga, claro, naturalmente, que com a crise, a imigração aumentou. Não aumentou tanto como se diz. Aumentou à volta entre 10 a 15 mil portugueses, que aumentaram a mais por ano, porque sempre emigraram portugueses
da mesma forma que regressam todos os anos portugueses. E, portanto, aumentou. Por exemplo, ao nível da imigração permanente, de 2013 para 2014, já diminuiu o número de portugueses que emigraram de forma permanente. Porque nós também temos de distinguir isso. Os que emigram de forma permanente dos que emigram a título temporário. O que é importante é que o mais possível nós devíamos criar as condições em Portugal, e a recuperação económica serve para isso, para as pessoas não serem forçadas a emigrar. Agora, quem emigra por vontade, como eu emigrei, como o Ricardo emigraria se lhe dessem a oportunidade de ir apresentar o Daily Show, por exemplo. Isso é positivo. As pessoas irem ganhar competências, irem ganhar conhecimentos, ganhar experiências lá fora é positivo. Por isso é que eu também acho esta imagem que se criou de estigmatização do fenómeno da imigração num mundo crescentemente global e num mundo em que estamos cada vez mais parte da Europa é negativa. Nós temos de ter um debate mais sério sobre a imigração. Naturalmente, com a crise, a imigração aumenta. Se aumenta por necessidade, isso é mau, e nós devemos fazer para que as pessoas não saiam por essa razão. Mas as pessoas saírem por vontade, para ganharem conhecimentos, qualificações, isso é positivo, é algo que nós até temos de promover no nosso país. Só para esclarecer, Sr. Ministro, o Jon Stewart é que está muito interessado em vir apresentar Isso é tudo muito bonito, mas... Então agora está explicado porque é que ele saiu do Daily Show. Exatamente. Acabo de conseguir aqui uma enorme revelação por parte do Com Ricardo. certeza. Sabe lá o que tem sido isto? O telefone todos os dias. John, desculpa, não dá. Não... Bom, mas Posso vir ser entrevistado também pelo John. Não é que não gosto de ser entrevistado pelo Ricardo, mas agora também gostava de ser entrevistado pelo Jon Stewart. Certo. Pode, talvez se arranje, fique muito ofendido, mas... Sr. Ministro, o que é que faz ao certo um ministro adjunto? É que parece ser uma espécie de batatas fritas do Bitoque, não é? Uma coisa que é o equivalente no mobiliário a uma mesinha de apoio, onde a gente deixa as chaves e a carteira. A carteira seguramente fica no Ministério das Finanças. Certo. Isso não tenho dúvidas. Um ministro adjunto, olha, às vezes pode ser uma mesinha de cabeceira, outras vezes pode ser uma lâmpada. Tem várias funções no governo. Agora, eu acho que às vezes alguns comentadores e analistas políticos tratam o ministro adjunto um bocadinho como a função do humorista. Alguém cuja função devia ser distrair as pessoas dos eventuais erros que o governo comete. Eu acho que a verdadeira função do ministro adjunto, e era outro debate sério, que era importante ter em Portugal, e se calhar só aqui num programa humorístico é que eu posso falar mais seriamente destas coisas, a verdadeira função do ministro adjunto devia ser, e tem de ser, e foi aquilo que eu procurei fazer, de promover maior qualidade nas nossas políticas públicas. Não é a questão da comunicação política, do spin, que é mais importante. O que é realmente importante é contribuir para que os processos de decisão das várias políticas públicas nos diferentes setores do governo sejam cada vez de maior qualidade. Eu procurei agir nesse sentido e procurei agir sobretudo com determinados temas transversais, como a descentralização, em que demos passos importantes, como a reforma da organização dos serviços concentrados da administração pública, o programa Aproximar, que em 41 municípios do país vai realmente traduzir-se numa mudança em projetos piloto que vão acontecer, que estão já a ser promovidos, vai traduzir-se numa melhoria muito grande da qualidade da administração pública para os cidadãos. É isso que nós procuramos fazer e eu acho que é isso cada vez mais que nós necessitamos, de concentrar-nos na melhoria da qualidade das nossas políticas públicas. O Sr. Ministro tem a pasta da RTP e, aliás, quando o Governo tomou posse, o plano era fechar um canal da RTP. Sendo que, entretanto, como sabe, eu adotei um novo modelo de governo para a RTP que desgovernamentalizou pela primeira vez a RTP. É verdade, mas no início o plano era fechar um canal da RTP e, em vez disso, ontem inauguraram o terceiro. Porquê que não fazem isso com pensões, em vez de canais? Prometem cortar e aumentam. Sabe que nós gostaríamos muito mais de aumentar, sempre. Eu gostaria sempre de poder ter feito isso. Às vezes, nem sempre podemos fazer aquilo que gostaríamos, temos de fazer aquilo que é necessário. Eu vou-lhe contar uma história. Quando eu cheguei ao governo, pouco depois de chegar ao governo, há 2 anos, como sabem, eu entrei a meio, 2 anos e pouco, numa daqueles momentos muito difíceis, daqueles orçamentos retificativos muito complicados, em que tínhamos de estar ali a ver como é que conseguíamos que os números enquadrassem com aquilo que eram as nossas obrigações europeias, eu, a determinada altura, virei-me para desdramatizar um bocadinho para os meus colegas e disse, eu julguei que vinhamos para o governo decidir o que é que vamos fazer e, afinal, vimos para o governo hoje em dia decidir o que é que vamos deixar de fazer. Porque a situação do país era realmente muito difícil. O que eu acho é que, e isso é cada vez mais visível, com o aumento da capacidade do nosso país de ser cada vez mais sustentável do ponto de vista financeiro e económico, nós vamos ter mais margem para fazer mais coisas. E temos de fazer essas coisas também de forma inteligente. Não é porque podemos fazer mais que temos de fazer tudo e não pensar com um critério no que vamos utilizar. Em matéria de fundos europeus, nós pensamos muito nisso. Não interessa apenas gastar muito, interessa gastar bem. Isso é fundamental. Só mais uma pergunta, Sr. Ministro. O senhor foi ocupar o lugar deixado vago por Miguel Relvas
para ocupar esse lugar teve de mentir relativamente às suas habilitações literárias? Teve de dizer, não, eu não tenho doutoramento nenhum, foi engano, foi preciso fazer isso? Não. De qualquer forma, eu acho que não tenho muito jeito para mentir. Mas não é por isso que vou deixar a política. Não ter muito jeito para mentir. Eu acho, na política também acho que mentir não é bom e se calhar também não é muito útil, nem sequer funciona muito. Às vezes o que é necessário, como se vê neste exemplo, é saber evitar uma pergunta difícil, sem mentir. Muito bem, Sr. Ministro, agradeço imenso a sua presença. Não faço ideia de qual é a minha câmara neste momento, mas é aquela. Muito bem, não vamos terminar sem, obviamente, ver o nosso habitual segmento Concatena, filho, Concatena. Postos de trabalho, onde é que está o dinheiro? Nós temos os cofres cheios. O dinheiro dos contribuintes. Não é uma coisa que se possa pedir. O que se pode é perguntar. Onde é que está o dinheiro? Nós temos reservas. Temos cofres cheios. E assim se concatenou. Nós voltamos amanhã com a doutora Manuela Ferreira Leite. Até amanhã. Obrigado.